É, pessoal, até que para um dia de domingo, o último dia de Bienal, aqui tá tranquilo, tá gostoso de passar, diferentemente de um dia de semana, segunda-feira, quando eu gravei aqui, tinha uma criançada em cima de mim zoando, os santos diabinhos estavam aqui. Agora a gente está aqui num espaço em que a gente encontra um pouco de lugar para andar, um pouco de opção para a gente poder ver a mais de livro que a gente não conseguia ver, tendo em vista a muvuca. Fora a música ao vivo que tá rolando, aí ao fundo, que beleza. Oi, galera linda e maravilhosa do YouTube, tudo bem com vocês? Jéssica de Oliveira aqui de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu sair do barulhinho aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que aqui nos acompanha novamente. Inscreva-se, obtenha atualizações de nossos vídeos, favorite, dê o joinha, bota aquele coraçãozinho maravilhoso, espalha para geral, badala o sininho para você ser notificado quanto a updates de nossos conteúdos, faz aquele uhul, show de bola. Temos certeza que o nosso trabalho ser-lhe-á de grande monta e hoje é o último dia aqui da Bienal Internacional do Livro no Rio de Janeiro, completando os seus 40 anos de vida. Vambora ver o que tem por aqui no dia de hoje, pessoal. Vambora girar, girando, 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 girando. Uhul! Galera, tô de volta aqui no quiosque da Mostarda, em que nós temos João do Rio, Paraguaçu, Milton Santos e o Cacique Juruna, dois indígenas, dois negros aqui abordados, cada qual em sua biografia, que é uma série de tantas outras biografias aqui inclusivas, com ilustração de Douglas Riviere, Fabiano Ormanese. Fala um pouquinho sobre essa galera. São 4 livros, esses 4 livros, 2 trabalham com biografias de personalidades indígenas, no caso a Madalena Paraguaçu e o Mário Juruna, e 2 personalidades negras, o João do Rio e o Milton Santos. São personagens importantíssimos para a história brasileira, as áreas de atuação, no caso do João do Rio, no caso para a área do jornalismo, da literatura brasileira, e o Milton Santos para a geografia. As 4 biografias foram construídas para o público infanto-juvenil, com uma linguagem acessível, adequada, mas com todo o rigor e a precisão necessária quando se fala de uma história de vida, de uma história real. João do Rio, um escritor, jornalista. Nós temos uma importante figura do Brasil recém-descoberto. Com certeza vocês devem se lembrar de um maravilhoso filme chamado A Invenção do Brasil, engraçadíssimo por sinal. Um geógrafo e um deputado polêmico demais, abordados por Fabiano Ormanese. Isso, exatamente. Cada um desses 4 personagens tem uma importância fundamental para a nossa história. No caso da Madalena Paraguaçu, além de ser uma mulher indígena que lutou contra a escravidão indígena, é considerada também a primeira brasileira a ser alfabetizada no Brasil. Mais do que isso, a primeira pessoa que nasceu no Brasil, independente de gênero, que foi alfabetizada. O João do Rio tem uma importância fundamental na história da imprensa, na história da literatura, na constituição da crônica no início do século XX, aqui no Rio de Janeiro. Também foi essencial para demonstrar os conflitos existentes no Rio de Janeiro naquele período, que passava por uma grande transformação arquitetônica, de cunho bastante higienista, inclusive, na época, e que tentava transformar o Rio de Janeiro no que seria uma Paris dos trópicos, no período que ficou conhecido como a Belle Époque. No caso do Milton Santos, o geógrafo brasileiro de maior projeção internacional, que cunhou aí a possibilidade de uma reflexão bastante importante sobre uma outra globalização possível, uma globalização que fosse mais inclusiva. Veja que interessante, o próprio Milton Santos, também uma figura que lutou pela inclusão, não só por ser negro, mas também por acreditar que a inclusão poderia acontecer no mundo globalizado, e que o mundo globalizado só seria global e só seria para todos se houvesse inclusão. E o Cacique Juruna, Mário Juruna, primeiro deputado indígena eleito no Brasil, ainda nos anos 80, muito envolvido em diversas polêmicas, mas muitas dessas polêmicas criadas, inclusive, de forma bastante
preconceituosa em função de sua origem. Na época, ele foi alvo de muitas piadas, muitas críticas pela sua forma, pelas suas características, inclusive com o surgimento de personagens humorísticos. Ele levava um gravadorzinho daquele de fita cassete para registrar as sessões da câmera. No tempo ainda não tinha TV câmera. Isso, na verdade, ele sempre caminhava com o seu gravador, e esse gravador, inclusive, deu origem a um livro depois chamado O Gravador de Juruna. O Juruna dizia que ele precisava do gravador justamente porque o homem branco não era confiável. A partir disso foi possível, inclusive, reconstruir vários episódios da sua biografia. Beleza, então, essas 4 figuras aqui retratadas por Fabiano Ormanese, muito obrigado. Obrigado eu. Valeu! Aqui nós temos a participação da figura que eu vou entrevistar aqui em uma antologia poética. Ele está com um conto, Acontecimentos Inexplicáveis, com certeza uma antologia calcada em mistério e também romances policiais. E como não poderia deixar de ser, aqui nós temos um crime provavelmente cometido por alguém desmemoriado, alguém que sofre, deixa eu tirar da luz, de perda de memória recente. Anderson Câmara, o que seria o Negromonte de fato? Negromonte é a ilha onde acontece a história. É um lugar que é vendido como um alto padrão de vida. E de repente acontece um assassinato que joga essa imagem no chão. E tudo isso se envolve em torno de 3 pessoas, que um é o policial e o outro é o próprio acusado do assassinato, que é o marido da vítima, que morava sozinho com a vítima e é quem sofre de perda de memória recente pós-traumática. E em torno disso surge a figura da jornalista Sofia, que não confia na polícia e como ela está envolvida pessoalmente com o assassinato, porque a vítima era sua melhor amiga, ela resolve gerar sua investigação paralela. Tá aqui para vocês, Negromonte e Acontecimentos Inexplicáveis. Muito obrigado. Obrigado e venham à Bienal. É um evento ótimo e vamos valorizar a cultura nacional. Agora, aqui no Rio de Janeiro, só daqui a 2 anos. Valeu! Valeu. A Lenda da Mulher de Branco, inspirada em uma série da Netflix e também nas Noivas de Copacabana por Catherine Grinaldi. Fala sobre. Oi, pessoal. O meu conto é sobre a lenda da mulher de branco que fica na estrada pedindo carona. O que me motivou a escrever é pensar no porquê que existe, por que essa mulher faz isso, o que levou ela a ser a mulher de branco, uma lenda tão conhecida em todo mundo, que inclusive a série Supernatural, ela fala sobre a lenda da mulher de branco. A mulher de branco que também foi abordada em Pedra sobre Pedra em 1991. Tô com uma cena na cabeça do cara tirando o véu da mulher de branco. Quem fazia era o Armando Bogo, o saudoso grande Armando Bogo. Ele tira, aparece um cara fazendo e ele, e era um pesadelo. Maravilhosa, cara. Também é calcado exatamente nisso. Uma mulher altamente sedutora e ao mesmo tempo uma serial killer, não é? Isso, exatamente. E o foco é descobrir o que levou ela a se tornar a mulher de branco. Tá ok. A Mulher de Branco, Catherine Grinaldi, mais de 400 avaliações positivas na Amazon, disponível enquanto livro físico, né? Na Sim. loja oficial da Cina Lovers e também no Amazon Kindle. Muito obrigado. Isso. Obrigada a você pela oportunidade. Valeu! Bem, no meu primeiro vídeo aqui na Bienal, eu entrevistei esta mocinha aqui para poder falar dos seus livros e agora a gente vai falar sobre o ilustrador deles que utiliza o velho e bom Corel Draw para poder fazer os seus serviços. Conversa um pouquinho comigo, Ricardo Garcia. Diga lá, tudo bem? Prazer conhecê-lo. Ótimo. Como foi fazer o trabalho aqui com essa moça? Muito agradável, porque ilustrar, fazer ilustrações para livros infantis é muito agradável. E a Cláudia tem umas sacadas muito boas, assim. Então, desenvolver a história, desenvolver o personagem, se torna um trabalho bom, não é cansativo, apesar de trabalho desse, de um livro desse, ser algo que leva em torno de 1 mês, mais ou menos, para produzir, falando de ilustração, criando o personagem, criando os quadros, paginando, porque vamos do começo até o fim.
Mas como a história é agradável e o personagem também, você acaba se envolvendo e acaba que o trabalho fica bem feito e fica bonito. Tu também faz arte no papel, né? Tu também usa teu lápis preto 6B e tal, começa a construir seus primeiros personagens, seus action fighters, ou então suas figuras infantis. Resumindo, né? Eu sou artista plástica, então eu trabalho qualquer técnica, desde o grafite até uma tela, por exemplo. Quando eu vou para uma ilustração de livro, eu normalmente faço o personagem na mão. Pego um papelzinho qualquer, um lapisinho qualquer e saio fazendo os esboços. Desses esboços eu digitalizo, jogo para o computador e no computador eu finalizo todo ele. Normalmente é assim que eu faço. Que beleza! Um verdadeiro artista, Ricardo Garcia, seus livros, seus trabalhos e mais um pouco no que depender da nossa audiência. Aliás, muito mais um pouco. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Abraço. Aproveitem. Valeu! Uma casa para o coração. Quando o fim é uma chance de um recomeço. E aí, um amor no caminho. Um romance spin-off de um outro, aparentemente com uma temática infantil, mas a proposta é bem adulta, porque fala sobre alguém que está prestes a perder a guarda do filho e quem está lavrando é alguma jurista que está exatamente no cartório onde todo esse imbróglio está acontecendo. Um acidente de carro e os destinos cruzados dos personagens aqui por Paula Pilar. Comenta sobre. Tudo bem? Então, o Amor no Caminho vai falar um pouco dessa abordagem, né, das coincidências que a vida nos trazem. Ela é assistente social forense e ela conhece o Miguel numa batida de carro e depois eles acabam se envolvendo enquanto ela descobre que tem uma situação judicial onde eles estão envolvidos judicialmente e eles não podem se envolver pessoalmente. Então tem essa disputa entre o que você pode e o que você deve fazer e o que é mais importante naquele momento. O amor ou o seu dever, a sua carreira, que tem uma premissa, né? A vida antes dela ter conhecido ele, até chegar naquele momento. Então é uma história de amor que tem uma questão judicial, uma pegada de romance policial também, que envolve justiça, envolve crime. É uma história bem leve para o nosso dia a dia, no cotidiano, mas que trata tudo com muito humor, com muito romance, que acontece aqui no Rio de Janeiro, nos lugares mais cariocas do Rio de Janeiro, que é o subúrbio. Beleza, aqui. Uma casa para o coração, o amor no caminho. O que será que acontece nesse verdadeiro impasse judicial? Paula Pilar, muito obrigado. Obrigada. Boa Bienal para todo mundo. Valeu. Sorte grande eu não tenho. É só azar, azar, azar. Sorte grande eu não tenho não. É só azar, azar, azar. Cara, essa mulher o tempo todo tava naquele dilema do pica-pau e do pirata. Dou sorte, dá azar, dou sorte, dá azar, dou sorte, dá azar. Não, eu dou sorte. Dá azar! Dou sorte. Dá azar! E ela consegue algo que lhe deu sorte, que no final lhe deu azar. Que história é essa, Márcia Rubim? Então, ela é uma agente de viagens que nunca viajou. E ela patrocina os sonhos de todo mundo, menos o dela. Pois é. E ela acha que ela é uma pessoa muito azarada na vida, e de fato é, se vocês forem ler a história, né? Só que a partir do momento que ela ganha esse gatinho da sorte aqui, que é da mãe dela, que é uma pessoa louca, né? Que só dá presente pra ela quando faz alguma besteira, ela começa a ter sorte, repentinamente. E ela ganha uma viagem maravilhosa pro Caribe, com tudo pago, com tudo bom e do melhor. Que viagem é essa, velho? Só que quando ela chega nessa viagem, nesse navio, coisas estranhas começam a acontecer. Coisas que podem até colocar a vida dela em risco. Fora que tem 2 gatos, né, que ficam disputando ela dentro do navio. Então, o leitor vai ficar dividido entre saber se ela ganhou realmente algo que vai dar sorte ou azar pra ela. Só lendo pra descobrir. Parece verídico, hein? Que beleza, cara. Pra um romancezinho aqui com uma certa dose de humor, pra quem quer dar gargalhada no vazio, mas gargalhada na frente do livro aqui, essa história malucona de Márcia Rubim, a mesma autora de Pátria, chamada Amor. Os 2 livros aqui na Editora Qualis e também no Amazon Kindle. Isso. Eu tenho alguns outros livros também na Amazon Kindle, tá bom? Valeu! Obrigada.
Os crimes de Nova Esperança. Parece que a história do que acontece com os personagens são muito mais importantes do que os próprios crimes, não é isso, Ricardo Fonseca? É isso mesmo, Zé. Boa tarde. O crime, na verdade, é o fio condutor da história. A história é a respeito do relacionamento dos personagens. O crime é investigado pelo detetive policial Farias, que já tinha vivido na cidade de Nova Esperança, tinha ido para a capital. Na capital ele se decepciona com o trabalho policial dele e ele volta para Nova Esperança achando que ele ia ter uma vida mais tranquila, né? Mais alegre na cidade, mas o livro vai revelando que não, por conta do relacionamento passado que ele teve na cidade, a vida que ele teve, o relacionamento que ele teve passado com uma outra personagem, a Suzana. Então a história vai revelando acontecimentos do passado, da fundação da própria cidade, acontecimentos do presente, que são um crime, e de um passado mais recente, que é o relacionamento dele com os outros personagens, inclusive com personagens que dominam a cidade de uma maneira não muito convencional, vamos dizer assim. O crime é só o fio condutor da história. Tá aqui os crimes de Nova Esperança, Ricardo Fonseca, muito obrigado. Obrigado, Zé. Bom trabalho. Valeu. Um abraço. Se você fosse sincera, Aurora, aqui está ela falando do Sangue Latino começo, Sangue Latino retorno, vai ter alguma trilogia contando a historiografia dos personagens aqui, Aurora? Sim, meu romance, ele é um romance LGBT com representatividade amarela também. É basicamente um clichê com uma pitada de diferencial, que é entre um atleta e um gangster. Começa no colegial, na verdade eles já têm um passado, mas a história em si começa a ser narrada no colegial e vai evoluindo até a vida adulta. E é basicamente isso, um grande clichê, para quem gosta, é uma água no deserto. Bom, seguindo aqui o fluxo, eu tô com o Antashiro, que já tem uma história com uma temática um pouco mais complexa, mas não menos densa, que é sobre a caçada, que fala de um bebê de proveta. Exatamente. O meu personagem ele foi criado em laboratório. Ele acaba mudando de cidade, ele não sabe de nada disso. E quando ele muda de cidade, ele vê e percebe que tem muita gente perseguindo ele. Justamente para acabar com ele, porque ele é muito poderoso e não sabe ainda. E nessa jornada ele acaba descobrindo que ele foi criado em laboratório e é um super-humano. Também tem uma pegada colegial, LGBT também, representatividade amarela. Além disso, também tem até uma mini HQ com uma ilustração de uma cena de luta do herói. Um mangá raiz, né? Mangá em branco e preto, né? Exatamente. E aqui é só uma cena específica da história mesmo. Então, tá aí pra vocês, 2 romances com cada qual suas complexidades, ambos com temática arco-íris, com temática amarela. Aurora, com... Eu não perguntei se você dava alguma coisa. O nome Dorinho o quê? Dorinha Pum. E o Antashiro, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Valeu! Mais um programa da série a série Escreve Garota, em que a gente vai trazer... Cara, é clichê falar que é imbróglio, porque se não tem imbróglio, não tem conflito. E se não tem conflito, a história está condenada. Ela não tem razão de ser, ela não tem como acontecer. E aqui não é diferente, porque nós temos a situação que a gente não sabe se a mulher é estéril ou se a mulher não encontra condições de engravidar ou se ela realmente é fértil. Isso daqui é um samba do crioulo doido na vida da personagem central de Dentro do Nosso Silêncio, por Karine Ast. Fala um pouquinho sobre. O livro aborda a história da Ana e do Samuel, um casal que decide engravidar e acredita que o processo vai ser rápido, vai ser fácil, mas os meses vão passando e o tão esperado beta positivo não chega. E então o livro vai trazer como que esse processo impacta a vida do casal. Tem um pouco da pressão da sociedade, tem um egoísmo exacerbado aí da personagem central e tem também ali permeado no meio da história essa questão que a gente não tem controle sobre tudo na vida. É um drama que vale muito a pena a leitura, que eu acredito que vai emocionar o leitor. E a leitura realmente vale, porque a escrita dessa menina, eu outra recomendo, Karine Ast, Dentro do Nosso Silêncio, Amazon Kindle também? Tem na Amazon e tem no Kindle Unlimited e ele tá gratuito. Tá então, certo? Tá aí, Dentro do Nosso Silêncio, Karine Ast, muito obrigado. Obrigada. Valeu.
força e pudor, liberdade ao povo do Pelô. Mãe que é mãe, no barco sente dor. Antigamente o pessoal cantava. E lá vou eu, e a vida segue pra Menina das Águas. A menina Beata, que inclusive virou assunto de novela, com ilustrações de Anne Ganzala, Elaine Marcelina. Fale sobre. Hoje eu estou lançando, autografando no stand da minha editora, Editora Malê, Beata, a Menina das Águas. Esse livro foi lançado em 2021 para homenagear uma Ialorixá chamada Beatriz Moreira Costa, mãe Beata de Iemanjá, que era de Cachoeira, veio para o Rio de Janeiro com os 4 filhos, e Miguel Couto, ela fez o terreiro dela, Ileomi Ojuoru. E eu tinha uma relação muito próxima com ela. Então, quando o Wagner me chama para escrever um livro sobre a mãe Beata, primeiramente eu mandei uma poesia. Aí ele falou, não, vamos contar a história dela. E eu não podia contar sem esse trecho aqui. Ela dizia assim, eu sou de Exu, regida por Iemanjá, porque eu nasci na encruzilhada. Então essa cena da bolsa d'água toda, e aí a gente contar para a criança, quebrar a questão da intolerância religiosa, trabalhar a lei 10.639, a 11.645. Mas para mim foi uma emoção quando a Anne Ganzala, com a arte dela, porque livro infantil é casamento. É casamento do editor com a escritora, que sou eu, e com a ilustradora, de ter essa sensibilidade. Quando eu boto aqui o Senhor dos Caminhos, porque normalmente nas escolas a gente pode falar dos deuses gregos, mas não pode falar dos deuses africanos. Por quê? Nós somos maioria nessa sociedade. E aí aqui Beata está se encantando. A religião de matriz africana, ela fala da natureza, ela cultua o mar, as folhas, o vento. E aí tem uma das cenas aqui, ela conversando com o mar, que a mãe já dizia que ela tinha um destino para comunicação. Quem é o dono da comunicação é Exu. Essa imagem fotografia é marcante. É quando ela diz que o mar respondeu a ela. Mãe, o mar me respondeu. O peixe pulou em cima de mim. E ela devolve ele para o mar. Aí ela chega em casa e vai contando para a mãe. E a mãe diz, você veio com uma responsabilidade. Você vai saber. E essa aqui é uma das imagens que é um xodó, que é o encontro do rio com o mar. É Oxum e Iemanjá, e Beata tá ali. Todo mundo sabe que tem esse encontro. E Oxum, dona das águas doces, e Iemanjá, das águas salgadas. E aqui com a concha. Quem nunca botou uma conchinha para ouvir? E ela queria ouvir o que o mar tinha para dizer. E aqui as folhas. Sem Coci-Euê, Coci-Orixá. Sem folha não tem orixá. E as folhas que fazem Iemanjá, essas folhas aqui que a Anne coloca nessas árvores. E aqui a Anne coloca o retrato a mesma fotografia de infância, dela mais velha, para retratar a Iemanjá. Então esse livro é uma emoção para mim. Ele está em todas as escolas de São Paulo e agora no final de agosto ele aparece na novela Terra e Paixão, da Rede Globo, com o personagem do Cauã Raymond cantando. Então, assim, é sobre escritora negra, literatura negra, retratar a vida de uma Ialorixá, quebrar com esses paradigmas, com essa intolerância. E eu me sinto sempre honrada, emocionada por poder falar de Mãe Beata. Emoção à flor da pele, a gente aqui lavando os olhos de dentro para fora, igual o Chaves. Essa história aqui, muito bonita e muito emocionante de Beata, a Menina das Águas. Muito obrigado, Elaine Marcelina. Obrigada. Valeu! Cara, eu tava cantando até uma música chamada Sweet Gingerbread Man, que essa música é do conjunto Mike Kirby Congregation. Ela fala justamente do biscoitinho aqui de gengibre, uma série de origens, uma série de histórias, uma série de lendas sobre. E essa história aqui fala a respeito de uma menininha que ela trata o biscoito como se fosse gente e aprende inclusive a receita de como fazê-lo, com ilustrações de Gabriel Trombin, Zacarias, Carla Trombin. Autor, inclusive o Gabriel, o ilustrador do livro, é meu filho. Mamãe querida! Então, gente, é porque assim, na época de Natal sempre aparecem os biscoitinhos de gengibre, né?
E aí eu quis trazer esse elemento lúdico para as crianças, até porque no Brasil não é muito comum. E aí eu pensei, tá, eu vou fazer uma historinha que tenha um biscoito, destinado assim mais para as crianças na fase de alfabetização, porque as ilustrações elas ajudam as crianças a interpretar e entender a história. Então ela fica ali nas telinhas, como acontece muito hoje em dia, né? A criança fica ali entretida nas telinhas e a avó dela sugere, tem uma ideia, fala assim, vamos ali fazer um biscoitinho em formato de homenzinho? Só que a intenção era comer o biscoitinho, mas ela ficou tão encantada que ela resolveu que o biscoitinho ia ser amigo dela. Só que aí aparece mais alguém interessado no biscoito e aí ela se envolve numa aventura para proteger esse biscoito dela. Ela não cria aqui uma cidade desses biscoitinhos, não? Então, aí a gente pode fazer uma continuação da história, né? Poxa, uma excelente ideia. A menina se envolvendo numa cidade de biscoitos, criando uma cidade de biscoitos aqui. Poxa, legal. Foi bem pensado aqui. Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Carla Trombim, sua coleção de histórias. Gabriel Trombim Guimarães, seu filho, um gênio das artes. Muito obrigado. Valeu. Aqui nós temos um thriller complexo de suspense e também de ação, um romance policial, diga-se de passagem, em que uma bela mulher acaba sendo sequestrada e levada para a Itália para atuar enquanto doméstica. E o livro, mesmo sendo de um escritor independente, ele está disponível no formato book hardcore, um trabalho profissional se comparado a tantos outros independentes aqui que, afinal de contas, o que a gente encontra é alguém que merecia ser muito mais bem tratado e merecia ter uma editora. Lola Bellucci, comenta sobre o livro. Olá, eu me chamo Lola Bellucci, sou autora independente, atuo no mercado editorial há 2 anos e vou apresentar para vocês o meu romance A Bela e o Mafioso, está sendo lançado no formato físico aqui na Bienal do Rio de Janeiro de 2023. Nesse livro a gente vai acompanhar a história da Gabriela e do Vittorio. A Gabriela é uma jovem brasileira de 18 anos e o Vittorio é um mafioso italiano de 38 anos. O caminho desses dois vai se cruzar na calçada do Galeão, o aeroporto internacional do Rio de Janeiro, quando o Vittorio, chegando ao Rio, esbarra com a Gabriela e a Gabriela furta sua mala. Ela faz uma troca, ela deixa uma mala vazia e leva a sua mala cheia. Como vingança, o Vittorio então vai atrás dessa mulher e requer a sua vida como forma de pagamento pela ofensa. E a partir desse momento, a gente vê se desenvolver uma relação entre esses dois, que vai crescer desde um relacionamento de vingança até se transformar numa paixão avassaladora. Impressionante como é que podem os inimigos se transformar em amantes. Só mesmo na cabeça complexa de Ana Luísa Barros, vulgo Lola Bellucci. Muito obrigado. Obrigada, querido. O prazer foi todo meu. Valeu. A alegria do palhaço, na tristeza dá o laço e faz minha escola cantar. Luciana Guimarães Nascimento fala sobre a Duque, uma menina que aprendeu história, aprendeu conhecimentos gerais, aprendeu historiografia, até mesmo biologia, através das escolas de samba e seus enredos. Principalmente, as cores aqui denunciam e até o samba que eu cantei. Sobretudo porque ela está na Azul e Branco de Oswaldo Cruz. É isso? Aqui uma portelense. Portelense de coração, de vivência. E a Duque é isso. É uma menina que descobre a Portela, descobre que os sambas enredo da Portela tem muito a ensinar, tem muito a contribuir para os conhecimentos que ela aprende na escola. E aí ela vai com o professor e com a turma dela visitar a quadra da escola de samba, conhecer os baluartes, conhecer toda a trajetória da Portela no Carnaval Carioca, descobre que é a escola de samba com mais títulos do Carnaval, que é uma escola centenária. 33 títulos. 33 títulos do Carnaval Carioca, não é para qualquer um, só a Portela tem. E que nunca caiu. A exemplo de Mocidade, Mangueira e Salgueiro também nunca caiu. Exatamente. A gente espera que nunca caia, que continue aí, né, nos enchendo de alegria. E aí ela descobre que na Portela também tem feira literária, tem biblioteca, tem cineclube, Cineclube Candeia, e aí ela vai com os colegas da escola para esse mundo da escola de samba e descobre que a escola de samba é muito mais do que carnaval, né? É vida, é arte, é cultura o ano inteiro, 365 dias. É conhecimento. A Duque e a Visita que Pintou o Seu Coração de Azul e Branco, um livro desse, com toda certeza, não pode deixar de ser pictórico. Abre para mim para poder ver.
isso para a galera de casa também poder apreciar, porque fazer um livro desse para a criançada sem colocar gravuras não dá. E tá aqui a menina vencendo a sua dificuldade no aprendizado, a sua falta de retenção e tantas outras coisas, através da Águia Alviceleste de Oswaldo Cruz e Madureira. Tá aí a Portela muito bem representada, cantada e decantada em verso e prosa e emitindo conhecimento para garotada. Luciana Guimarães, meu anjo, que maravilha! Com certeza ensinando todo mundo a apreciar o samba enquanto um elemento difusor do conhecimento e também de historiografia e tudo mais. Olha só, Luciana Guimarães Nascimento, muito obrigada. De nada, vão conhecer a Duque, tenho certeza que vocês vão gostar. Valeu! Aqui nós temos um romance um pouco mais palpável, tangível, real, e aqui nós temos uma história de fantasia, cada qual contado por suas autoras. Aqui a gente vai falar primeiro com Moneli Zerbini sobre a Árvore da Vida. Olá! A Árvore da Vida conta a história de dois irmãos que aceitam a convocação do rei deles para encontrar Chain, que é a Árvore da Vida. É a última esperança que eles têm para derrotar Darion, que é o vilão da história. Quando Darion conquista um reino, ele fecha as portas desse reino para que um não se comunique com o outro, fazendo assim os reinos definharem automaticamente. A última esperança que eles têm é encontrar essa árvore, invocar o espírito dela para que ela volte à vida, para que o fruto que tem nela seja capaz de restaurar a ordem natural da Terra. Agora, o próximo romance é Frutas Cítricas, de Carla Gonçalves. Olá, tudo bem? O meu romance é um romance com mistério, um romance de época com mistério. Ela acorda presa e sem memória num calabouço. Então ela tem que descobrir o que ela está fazendo ali e quem ela é. Só que aí ela passa a dividir a cela com outro prisioneiro. E ele tem algumas respostas. Então é um romance banhado em segredos, vários mistérios que têm que ser descobertos. Ok. Portanto, aqui, Carla Gonçalves e suas Frutas Cítricas, Moneli Zerbini e sua Árvore da Vida, a lenda de Chain. Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigada. Valeu. O outro lado do poder, poder com PH, e vocês vão entender muito bem o que é esse poder, que é a história da política brasileira pela ótica das meretrizes, das mulheres de vida, das messalinas, das rampeiras. Tá bom, né? E aqui nós temos a farra dos guardanapos, na qual se inclui o atual prefeito do Rio de Janeiro, nosso querido Eduardo Paes. Pô, não quer nem ver quem ganhar esse governo do estado vai ser administrar o Rio. Falando, inclusive, deste senhor aqui, que já não vai ser mais homenageado por gente que não é digna de vestir o manto Cruz Maltino. Silvio Barsetti, alô, Silvio Barsetti, fala sobre. Então, O Outro Lado do Poder é um livro que conta muitas histórias de políticos que usam o dinheiro público para se divertir à noite, em esbornes, em cabarés. O livro não é moralista, nada contra as prostitutas e o trabalho delas. Aham, sei. O que a gente tenta mostrar é que existe um descontrole de uma boa parte dos políticos nesses gastos que são, em geral, com dinheiro público, em festas, em orgias, com profissionais do sexo de luxo e que cobram fortunas. Então são fortunas que são gastas para festas de deputados, governadores e outras autoridades. Isso vem de longe, né? Isso vem de longe, de décadas e décadas, se não de séculos. Mas a gente pegou um recorte de Getúlio Vargas para cá. Tu fala de JK, que eu dei uma folheada rapidinha, tu falou até de JK, e por que não dizer de FHC também, não é? E era muito comum antigamente que os políticos se reunissem em cabarés para tomar decisões, e as decisões vinham depois de uma sessão de relaxamento, né? Em geral, entendeu? Se é que o pessoal em casa entende. E a farra dos guardanapos, eu estava até falando aqui na introdução, que não é somente do próprio camarada que foi o último descondenado da Lava Jato, mas também envolve uma figura que é o atual mandatário do município do Rio. Eu adoro ser prefeito do Rio. Eu acho que todos os governantes do Brasil morrem de inveja de mim, entendeu? Até a Dilma. Então, a farra dos guardanapos conta a história de uma grande festa na Champs-Élysées, em 2009, do Sérgio Cabral, com a nata do empresariado francês e brasileiro, e com o secretariado dele todo.
uma festa de custo assim, altíssimo e que terminou naquele castelo francês com vários homens do staff do Sérgio Cabral dançando em cima da mesa com guardanapos na cabeça. Porra! A coisa foi tão surreal que o maître daquela festa perdeu a voz. Não, você tá inventando. É impressionante o quanto esse pessoal solapou o dinheiro público só nessa brincadeira, nessa patuscada. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Você imagina um maître francês num castelo na Champs-Élysées vendo várias autoridades brasileiras com lenço, com guardanapo, lenço não, com guardanapo na cabeça dançando em cima de uma mesa no restaurante de um castelo. Esse maître deve estar fazendo tratamento psiquiátrico até agora, depois de ter visto essa cena em 2009. Até porque era um monte de gente sambando em cima da população do estado do Rio de Janeiro e também do Brasil inteiro. Então, esse livro conta os bastidores dessa festa. E a festa em que teve a presença do Eduardo Paes, prefeito, mas ele saiu antes da distribuição dos guardanapos, assim a gente pode dizer. Ou será que não? Pelo amor de Deus. Tá aqui um pouquinho dessas polêmicas à parte, o outro lado do Poder com PH e a farra dos guardanapos. Silvio Barsetti, muito obrigado. Um abraço, Gessé. Boa sorte. Valeu! Aqui nós temos liras ao vento e essas liras são metafóricas, segundo ela. Ela não as utiliza aqui de acordo com as liras assim de Casimiro de Abreu e tal, mas também ela faz versos metrificados, tanto quanto faz versos brancos. Isso aqui é a quinta essência da poesia. Jus Maria da Cunha Carvalho, comenta um pouco sobre. Comentando um pouco, seria como se fosse um voo livre de encantamento, percorrendo o tempo, num esvoaçar de sentimentos poéticos. É todo um compêndio poético que tu reuniu, são mais de 100 poesias em diversos estilos, inclusive soneto, que estava comentando aqui. Isso, inclusive... A quinta poética também, né? Que seria 5 versos, mas com uma certa regra. Tem que iniciar todas essas palavras, né, em minúscula, e tendo cada verso somente 2 palavras, com exceção do quinto, que é uma única palavra que fecha a ideia. E aqui são 2 palavras cada, mas essa última palavra, que é a quinta, ela precisa rimar com o segundo verso. Começa, poesia rima com melodia. That's really impressive. Wow. Legal. Liras com suave melodia, afável e dedilhado, rimas cantantes, poesia. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Poxa, tá parecendo muito o Camaquiano, só que com uma proposta, com uma ideia aqui diferente. Inclusive, tu tava erguendo as mãos e dando glória a Deus aqui, porque tu conseguiu o certificado da Academia Brasileira de Letras e Artes pela Paz, a famosa ABLAP, não foi? Sim, eu ganhei no concurso de poesia. Ganhei a medalha de bronze no concurso de poesia. No último dia 22 de agosto, não foi? Foi. Beleza. Tá aqui toda a beleza, melifluidade poética de Jus Maria da Cunha Carvalho. Obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço pela preferência do meu livro. Valeu! Pessoal, eu tinha entrevistado aqui num evento literário outro que aconteceu em outro lugar, aconteceu no Pier Mauá, a festa literária do Pier Mauá, e eu me encontrei e me decantei pelo Gato Burger, também por Smoking Snakes, e agora, Coleção de Ossos, Literatura do Medo, levado a cabo aqui por esta notabilíssima inteligência de nome Antônio Júnior. Joia. Joinha. Comenta um pouco sobre o seu material, sobretudo o mais recente, para a galera poder aqui conhecer. A novidade de hoje aqui na Bienal do Rio, 2023, é essa edição minha, chamada Coleção Ossos, Literatura do Medo. É uma coletânea de autores consagrados da literatura brasileira, mas que não são conhecidos pela literatura do medo. Eles têm outros tipos de literatura. Exemplo,
Bernardo Guimarães, o nosso Bernardo Guimarães, eu falo de A Escrava Isaura, o seminarista, o garimpeiro. O garimpeiro é regionalista, a Escrava Isaura são 2 romances, o seminarista também, são 2 romances urbanos. E o garimpeiro. Isso, e aí aqui a gente está, Bernardo Guimarães com A Ilha Maldita, um conto fantástico de terror. E outros aqui, Monteiro Lobato com A Negrinha, você tem também aqui João do Rio, que já é um contista já famoso na nossa região aqui do Rio de Janeiro, sobre a literatura do medo, é a literatura de terror. Então é uma obra fantástica, a contracapa aqui. Muito legal. O selo é Abissais, né? Mas é isso, eu reconheci logo o Peixe Abissal. É Abissais, mas é editora Gato Burg, entendeu? Então é o nosso lançamento aqui da Bienal. Vale a pena conferir. Agora, Gato Burg. Isso. Os clássicos que a gente tem, nosso carro-chefe é Gato Burger, que a gente tem para um público, né, de 3 a 8 anos de idade, que a gente fala sobre alimentação saudável com Gato Burger. São 5 livros, esse aqui é o número 1, que é a origem do Gato Burger, muito bom também. E a sua paixão pelo EB representada aí no símbolo da cobra fumante, exatamente, né? O King Snakes, que está de ponta cabeça, mas se vocês virarem um computador de ponta cabeça, agora tá certo, vocês vão ver. De qualquer maneira, tá aí. Ou então, vocês plantam bananeira assistindo o vídeo. Fala aí. E aqui nós temos os Smoke Snakes, que é um projeto que a gente fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu sou entusiasta da Segunda Guerra Mundial, gosto muito do assunto. E, claro, a brasilidade está comigo. Então eu gosto de falar do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então esse aqui... de Monte Castelo. Exato, Montese, Fornovo, Ditaro, essas regiões todas. Se vocês forem no norte da Itália como turista e se vocês falarem que é brasileiro, eles vão te puxar para dentro de casa. Por quê? Porque foram os brasileiros que derrotaram os nazistas no norte da Itália, expulsaram os nazistas daquela região. Por isso que eles são gratos pela gente, entendeu? Por isso que eles gostam dos brasilianos, entendeu? São 458 mortos, inclusive, nessa batalha, que estão, um deles nominado, que está no mausoléu lá abaixo do Monumento aos Pracinhas, ali na Marina da Glória. Marina da Glória, inclusive o grande herói da FEB, né? Que ficou mais famoso, que é o Max Wolff Filho, que inclusive tem uma descendência alemã. Então esse é um trabalho de ficção histórica, são 4 heróis no universo paralelo, que eles vão lutar contra o nazismo e eles têm poderes de cobra, só que eles não sabem a origem desse poder. Essa é a parte da ficção. E é claro, tem a história real também da FEB, que vocês vão ver internamente aqui, ó. Os desenhos e o texto são meus, ó. Tipo, quem se identifica com o Japão, com o anime japonês, é uma linguagem que os jovens gostam hoje em dia, né? Por isso dessa minha atuação aqui. Que maravilha, cara. Tá aí para vocês um pouco de história, um pouco de aventura e também literatura ficcional, mostrando o medo, o terror, o Gato Burger aqui para a literatura infantil, os bonequinhos do Gato Burger e tantas outras coisas mais que ele está vendendo. O seu minisebo aqui, não pode deixar de ter um minisebo só de quadrinhos, estou mostrando ali atrás. Antônio Júnior, muito obrigado. Valeu, brigadão a vocês aí, um grande abraço ao canal, show de bola aí. Mundial News, imprensa, valeu aí. Valeu! Eu tô aqui com o casal, isso não é ilusão de ótica, na verdade é a coisa real acontecendo, porque cada um deles vai falar sobre suas literaturas aqui. Aqui a gente tem um thriller policial intenso, muitas e muitas vezes aqui carniceiro. Temos um outro mais ou menos com a mesma toada, com a mesma pegada, todos no estilo cartoon mangá. E aqui nós temos um faroeste apocalíptico em camadas e em trajetórias. Marvin Rodrigues, fala sobre. Fala galera, eu sou autor de Found Footage, um quadrinho de terror e suspense baseado em fatos reais. Utilizando inclusive a velha e boa fitinha de vídeo que o pessoal usava para gravar suas novelas, gravar aquela promoção de carta e com situações aí de extrema violência, com crimes complexos acontecendo, né?
É isso aí. Aí você acompanha toda a história pelo ponto de vista da câmera do protagonista. E aqui também, se tratando de câmera, uma outra atuada, um outro sistema aqui de perseguição utilizando a velha e boa fita Betamax. Quem é que não se lembra de ter gravado num troço desse aqui, inclusive gravando em tempo estendido, qualidade ruim, em Beta 3. É isso aí. E temos também Caçada até a Última Bala, que é um faroeste pós-apocalíptico. Quem gosta de Tarantino, Mad Max, essa é a pedida. Bom, então tudo isso seguindo uma trilha, seguindo uma sequência, Caçada à Última Bala, cada qual com suas histórias. Amanda Minicem. Vem pra cá, Amanda Minicem. Fala sobre o Elo de Amor e Sangue, Lobos de São Lupercos, não é isso? É uma romance fantasia. Elo de Amor e Sangue é um romance fantasia que conta a história de Nina. Ela precisa salvar a vida dela e para isso ela foge para um vilarejo místico chamado São Lupercos. Lá ela descobre que as pessoas que moram nesse vilarejo têm uma relação, uma conexão com lobos. E ela acaba descobrindo que é companheira do alfa dessa alcateia. E começa a desenrolar um amor proibido e uma jornada de autodescoberta. Tá aqui pra vocês, Amanda Minicem e seu Elo de Amor e Sangue, Marvin Rodrigues e todos os seus cartoons, mangás aqui. Muito obrigado. Valeu, galera. Valeu. Na mesma pegada aqui de cartoon mangá, só que passando em tempos passados aqui e com uma atuada bem X-Men, a gente tem Monstrum, a gente tem Onai e também temos um pouquinho de literatura infantil com Cheiro de Tangerina. Carlos Felipe Figueiras. Tudo bem, pessoal? Diga-me tudo, não me esconda nada. Então, vamos lá. Começar pelo livro da minha esposa, O Cheiro da Tangerina, que é um livro sobre memória afetiva para crianças de todas as idades. Pictórico, né? Como não poderia deixar de ser. É assim que criança vai gostar de ler. E aqui mudando bastante o teor, minha coletânea de histórias de terror passadas no Brasil ao longo dos séculos. São 4 histórias, cada uma com um desenhista diferente, acompanhando a pegada da história. E o Monstrum passa-se em Los Angeles, 1987. Isso. E aqui você conta a história dessa exposição de arte sobre os 7 pecados, onde todos acabam morrendo. E você, para entender o que aconteceu, em cada capítulo você acompanha uma pessoa que estava lá. Cada uma com o seu pecado. Preguiça, vaidade, avareza, luxúria e inveja. E a história tá fechada já. Os 7 crimes capitais, cara. Seven, os 7 crimes capitais. Você se inspirou no filme lá com Brad Pitt, o Morgan Freeman, que dispensou dublês e tava com a mão enfaixada o filme inteiro, cara. Que filme realístico aquele, cara. E ele, machucado, fez o filme, cara. É isso aí. Tá aqui, gente. Monstrum, Onai, Cheiro de Tangerina, literaturas em espectros e camadas diferentes, por Carlos Figueiras. Muito obrigado. Obrigadão. Tchau, tchau. Valeu. Rapaz, eu tô aqui com uma dupla linda e maravilhosa que está passeando aqui no entorno de suas literaturas. Nós temos aqui contos, nós temos aqui um romance passado no Japão, nós temos aqui um infanto juvenil que é muito compacto se comparado a outros, mas tem a mesma iconicidade, com a beleza e a simpatia de Letícia Maia. Fala um pouquinho sobre O Amor em Grãos e O Mar de Lucy. O Mar de Lucy é um livro infantil que fala sobre coragem, sobre encontrar a própria luz. Às vezes a gente precisa pedir uma ajuda para acreditar na gente mesmo, para ver o nosso potencial. E o farol foi utilizado justamente porque ele mostra a luz, ele mostra o caminho antes da gente ver a nossa própria luz. O Amor em Grãos fala de uma história de uma mulher que foi acompanhar o marido no Japão e lá ela começa a repensar as suas escolhas, pensar se ela chegou lá por escolhas próprias ou se ela foi deixando a vida levá-la por caminhos não tão ela, né, que não seriam a cara dela. E nisso ela começa a fazer escolhas não tradicionais e fala sobre maternidade ou não maternidade, fala sobre amizade, aceitação do corpo. É um romance rápido, curto, com um final totalmente inesperado. E com certeza de leitura
fácil, minha filha. Poxa, tu escreve simples, tu escreve direto. E a mesma coisa faz aqui a Patrícia Quirico. Acertei? Isso, acertou. O seu livro de contos, né? São todos os contos que você escreveu. Assim, é um compêndio de coisas desde a tenra infância ou é coisa que tu escreveu em um período específico? Não, foi um período específico. É um livro com 30 contos curtos, 1 página e meia, 2 páginas e meia no máximo. São contos sobre o cotidiano, tem contos sobre futebol, sobre casamento, sobre amante, sobre filho birrento, vizinho, família. É um conto para todas as idades, assim, pessoas mais idosas gostam, as pessoas mais jovens gostam. Todos terminam de forma irreverente, com um pouco de ironia, sarcasmo, que é mais a minha pegada. E tá bem bacana, fácil de ler e bem divertido. Detalhe, são irmãs igualmente inteligentes aqui. Mardi Lance não pode deixar de ter ícones, não pode deixar de ter desenho. E aqui eu estou mostrando para vocês os desenhos que o livro tem, bem como parte escrita. Para a criança conseguir ler, não pode faltar isso. Amor em Grãos, com uma pegada mais adulta. Contices, Letícia Maia, Patrícia Quirico. Muito obrigado. Obrigada. Valeu. Olha que grata surpresa que eu estou encontrando aqui na Bienal Internacional do Livro. Esse quadro vocês devem conhecer. Vocês também reconhecem toda a tipografia que aqui está. Esse quadro foi levado para vários lugares daqui do Rio de Janeiro, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UFRJ, o campus da Unirio, agora está aqui na Bienal do Rio. Já foi na Avenida Paulista, já foi também para diversos programas de televisão, dentre os quais o programa de Luciana Gimenez, o programa de Eliana e também o programa do falecido Clodovil Hernandes e tantos outros. Aqui o professor de matemática mais famoso do Brasil, o rei da matemática, o mestre da matemática védica, um cara que está aqui com a intenção de banalizar o ensino da matemática, e ele vai nos mostrar a sua trajetória e também um pouquinho das tabuadas aqui facilitadas para todo mundo. Márcio Barbosa, professor da UFMG, bora lá! Então, eu estou aqui nessa feira aqui, contagiando essa meninada aqui. Pós-pandemia, o pessoal perdeu um pouco da vocação com a matemática básica, houve uma desconexão. E tu perdeu o peso também. Eu estou conectando essa meninada aqui com algoritmos fantásticos de matemática. Por exemplo, você tá em que série? Terceiro ano. Terceiro ano. Você já aprendeu e decorou a tabuada? Mais ou menos? Eu vou dar uma técnica pra ela, viu, mãe? Pra ela memorizar toda a tabuada em 5 segundos. Caralho, cuzão! Eu falei grego pra você. 5 segundos, memorizar toda a tabuada? Vamos aqui. Você vai chegar pra ela e vai falar pra ela colocar todas as tabuadinhas em ordem. É para gerar apenas a primeira. 8 vezes 1 são 8. Qualquer que seja a tabuada, tira 2 e acrescenta 1. 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 Acabou a farra. Do 0 não dá para tirar 2. Então você vai pegar o bloco todo e somar com a própria tabuada para pegar reforço. 40 mais 8. Tira 2, acrescenta 1, tira 2, acrescenta 1, tira 2, acrescenta 1, tira 2, acrescenta 1. Olha a tabuadinha. Eu não tô louco! Mas, professor, funciona para todas? Sim. Eu tirei 2 porque é sempre o que falta para 10. 8 para 10 faltam 2. Então, na tabuada do 7 vai tirar quantos? 7 para 10 faltam... 7 para chegar no 10 está faltando 3. Então, tira 3, acrescenta 1. Tira 3, acrescenta 1. Ah, mas aqui não dá para tirar 3. Vamos pegar reforço? 21 com mais 7. Tira 3 e acrescenta 1. Tira 3 e acrescenta 1. Aqui não dá para tirar 3. 42 mais 7. Tira 3 e acrescenta 1. Tira 3 e acrescenta 1. Bravo! Uau! E acabou a história. A do 6, sucessivamente. Tira 4, acrescenta 1. Não dá, 12 mais 6 são 18. Tira 4, acrescenta 1. Tira 4, acrescenta 1 e vai fora. Quando ela acabar de fazer todo esse processo aqui, 10 vezes cada um, porque o processo meu não é para aprender tabuada em 10 anos, como o pessoal aprende, 8 anos, 1 ano, 6 meses, alguns minutos. Esse é o primeiro processo. Agora um segundo que é mais bárbaro. Você pergunta qualquer tabuada para ela, eu programo o cérebro dela e te dá a resposta.
Mas como? Não tem que decorar mais não? Não. Você fala 8 vezes 7, 9 vezes 8. O cérebro dela está programado para te responder. Como que isso funciona? Presta atenção. Quantos dedos? 5. Vamos chegar em 8. Aqui tem 5. Para chegar no 8 faltam 3. Abaixa. Cada dedo abaixado vai valer 10. Quanto você tem aqui? E se eu quiser chegar em 7? Aqui tem 5. Para chegar no 7 faltam 2. Abaixa. Quanto você tem aqui? 20. Fica assim com as duas mãos. Segura para ela a sacolinha, por favor. Olha para a mão dela aqui. Você vai ver uma coisa monstro. Os pais agora. Olha que monstro. Para ensinar para ela, tá? 8 vezes 8. Aqui tem 5. Para chegar no 8 faltam 3. Aqui tem 5. Para chegar no 8 faltam 3. Girou as mãos. A resposta de 8 vezes 8. Aqui soma. E o que ficou em pé, multiplica. 30 mais 30. 2 vezes 2. 8 vezes 8, 64. 64, caralho. Abre as mãos. Ela gostou. 7 vezes 8. Aqui tem 5. Para chegar no 7, faltam 2. Aqui tem 5. Para chegar no 8, faltam 3. Quanto é 7 vezes 8? Girou. Quanto é 20 com mais 30? 50. 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 56. Põe ela para fazer 7 vezes 7 na mãozinha. Vai lá. A mãe dando aula. Vai lá. Para chegar... Aqui tem 5. Aqui tem 5. Para chegar no 7, faltam 2. Aqui tem 5. Para chegar no 7, 7, faltam 2. Girou. Girou. 20 com mais 20. 20 mais 20. 40. 3 vezes 3. 9. 49. É um espetáculo. É um espetáculo, menino. Aí, ó, tu pode passar pra gente aqui a raiz quadrada? Passo. Você quer aprender a raiz quadrada também, a menina? Porque Vamos não lá. pode parar na tabuada. Isso. Você tem que fazer ela fazer a raiz quadrada de 0 a 1 bilhão de cabeças só pra puxar a tabuada. Vem cá. Faz a raiz quadrada aí pra mim rapidinho, antes que a bateria acabe e só pra o vídeo não ficar longo. Raiz Vamos lá. quadrada é tabuadas gêmeas. 3 vezes 3. Então a raiz quadrada de 9 é 3. 2 vezes 2. Então qual a raiz quadrada de 4? 1 vezes 1. 1. Qual a raiz quadrada de 1? Vamos lá. Lê um número lá pra mim. 484. É só achar a raiz quadrada do primeiro e do último. Qual a raiz quadrada de 4? 2. Então põe 2 aqui. E a do último 4? A raiz quadrada de 4 é quanto? Então, a do 4 é 2. Que número é esse aqui? 4. Também é 2. Põe aqui do lado. Deu quanto? Aperta a raiz quadrada aqui. Olha só. Faz essa. Bem louco. Qual a raiz quadrada de 9? Escreve aqui. Tem que ficar atento. A de 1. É um mito. É um mito! Eu gravei as aulas, é cabulento, mas já está gravada para elas, são 6 horas a aula, abaixa o WhatsApp e você leva o curso. Olha que beleza, gente. Então, aqui a gente vai encerrar para não ficar muito extenso. Márcio Barbosa, suas considerações finais sobre o seu trabalho, o trabalho que tu faz. Olha, você pode entrar em contato comigo, mas somente em São Paulo, que eu moro em São Paulo. E eu estou muito ocupado agora com o pessoal que está ingressando agora na segunda fase do FUVEST, lá do pessoal da Politec, da USP. Eu estou fazendo serviço em São Paulo, não aqui. Por isso que eu não estou fornecendo contato, porque eu não tenho rede social. Márcio Barbosa, é só te procurar no YouTube. Isso Márcio é fácil. Barbosa. Eu já fui no jogo, os programas aí que você tá falando aí. Redes sociais, tu tá Márcio Barbosa, isso. Instagram, só te mandar o direct. Exato. E aí tu fala do seu trabalho, do seu serviço, não é isso? Márcio Barbosa, obrigado, meu filho, pela aula que tu deu pra gente, inclusive pra mim, que virei matemático, tá bom? Valeu! Gente, rapidinho, antes que a bateria acabe, aqui eu estou com o professor Cláudio Bonel, falando sobre tecnologia de informação, falando sobre metodologia e engenharia de requisitos para projetos de Business Intelligence. Errou! De Business Intelligence. Isso. Moleque, isso aí. Vamos lá. E também aqui falando de Microsoft Excel.
tanto para quem vai utilizar o Excel assim usualmente na vida e também para quem vai se preparar para concursos. Fala, Cláudio Bornel. Fala, meu camarada Gessé. Primeiramente é um prazer maravilhoso trocar essa ideia contigo. Obrigado. O prazer é meu. Lindo! Não, prazer é nosso, só seu não, pô. Tem que dividir esse prazer, cara. Ele tem toda a razão. Gostaria muito de te agradecer pela oportunidade de poder falar um pouquinho da ciência de dados, né, cara? Que é a ciência que estuda, que gera o conhecimento a partir do dado para suportar, tomar decisão, né? Fico muito feliz de estar aqui na Bienal. Torço muito para que um dia a ciência de dados ela possa, quem sabe, um dia chegar ao nível médio, né? Eu acho muito importante que o jovem ele saia do ensino médio com um senso crítico e nada melhor do que usar o dado para tomar decisões. Decisões de escolha de profissão, escolha de graduação, né? Ou coisas normais, né? Escolha se vai parcelar ou não vai parcelar um carro. Enfim, cara, a ciência de dados, ela move a nossa sociedade quando a gente fala de tomada de decisão. E essas literaturas que estão aqui, elas vão auxiliar vocês nesse processo de tomar decisão. Eu sou o professor Cláudio Bornel, cientista de dados. Então, me siga nas redes sociais, conte comigo, tamo junto. Gessé, muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Cláudio. Valeu! Galera linda de meu Deus do céu, com toda a pressa do mundo, tendo em vista que hoje é o último dia de Bienal e infelizmente não vai dar para falar com todo mundo, aqui a gente está com uma verdadeira máquina de escrever, com vários romances de fantasia, fantasia cristã, alguns outros livros com uma temática um pouco mais voltada para a religião, principalmente para a fé. Amanda Freire, tu falou que começou a escrever todas estas coisas acá desde 2019, não foi? Isso, desde 2019 eu comecei a escrever e eu amo demais isso. Para mim isso é muito importante e eu quero transformar isso no meu trabalho principal. Fala sobre cada um dos romances. Eu vou falar aqui desses dois, que são dois romances cristãos, essencialmente cristãos, porque aqui a gente fala da palavra de Deus explicitamente. Eu sou uma autora cristã, então eu escrevo tudo dentro da palavra. Aqui a gente tem uma comédia romântica, fala da vida de uma menina que trabalha com marketing e é bem bacana porque ela se apaixona pelo chefe, mas não dá muito certo. E nesse meio aí ela faz um monte de atrapalhadas, é bem bacana, gente, tá legal. Esse é meu primeiro romance de época. Ele fala da família de 3 irmãos e cada um fala especificamente de um irmão. Minha fantasia, ela se passa na Amazônia. É uma fantasia urbana, fantasia, como você fala, que a gente tem plot de enemies to lovers e muita magia. Falamos de portais, 8 selos de magia que eu dividi. Tá bem legal também. Essa é a minha primeira fantasia que eu escrevi durante a pandemia, que é o Conde da Persuasão. Ele bombou na Amazon na época, foi a minha surpresa, porque foi a primeira fantasia que eu fiz e fala de seres psíquicos. Essa daqui é a última que eu fiz, eu acabei de lançar, e fala de seres clássicos da literatura com uma roupagem diferente. Só não posso dar um spoiler e dizer quais são. Mas todos eles estão disponíveis no Amazon Kindle, Kindle Todos Limited? disponíveis na Amazon. O físico você encontra no meu site, amandafreire.com.br, mas pode me chamar lá no Instagram que eu atendo e a gente conversa por lá mesmo. Para ela ter escrito uma quantidade de romances tal que poderia levá-la à Academia Brasileira de Letras, vale a sua apreciação. Amanda Freire, obrigado. Obrigada a você. Valeu. Tchau. Aqui, galera, olha o que está fazendo sucesso com a garotada. O vilarejo que eu tinha mostrado na Bienal da pandemia, também tem o vilarejo poético, já com poesias calcadas em cima de toda essa arte envolvida no interior das Minas Gerais, essa arte em forma de engenharia. E também tem a menina que gostava do alecrim, a menina que gostava do seu gato e do vento, Adriana Gamelas, meu amor. Olá, tudo bem? Estou muito feliz de estar na Bienal, novamente. E quem não tá? Pela segunda vez. A primeira, todo mundo mascarado. Exatamente. E agora todo mundo sem máscara. E agora todo mundo respirando, respira aliviado. tudo de boa. É pra glorificar de Pedres! Hoje é o último dia, já está batendo aquela saudade. É, né? Dá vontade de não sair, cara. É verdade. Dá vontade de ficar aqui para sempre, no meio desses livros aí. Mas conheçam o meu Instagram,
é a escritora.Adriana Gamelas, e lá vocês vão poder conhecer um pouquinho do meu trabalho. Mostra um pouquinho deles. Um deles a galera que me acompanha já está familiarizada. Esse aqui que vocês já conhecem, que é o Vilarejo. Esse aqui que saiu pela editora Paulus, que gostou do projeto. Todos icônicos, pictóricos. Aí, sim, como todo aqui, o livro infantil. Que é uma homenagem. Abre. Vou abrir. Esse aqui é uma homenagem ao Carlos Drummond de Andrade. Pergunte ao Vento. Tem uma estátua do Drummond, uma réplica da estátua do Drummond aqui. Sim, que é lindíssimo. Ele é bem coloridão. A menina queria descobrir o que era poesia. Queria recolorir Itabira. O livro é lindo. E sempre destacando os mestres da pintura digital aqui. Esse, por exemplo, foi feito pelo Éder Meirelles, né? O Éder Meirelles, isso mesmo. Foi o ilustrador. A Menina com Cheiro de Alecrim. É uma história linda também, uma história de amor entre a menina com seu avô. E book hardcore, capa dura, né? Sim. Pela editora Flamingo. Esse aqui foi um edital que eu passei, Murilo Mendes. Foi um edital municipal que eu passei e também na Rouanet. Esse aqui que saiu pela editora Paulus, o Vilarejo Poético. E esse aqui também foi para um edital, Aldir Blanc, Minas Gerais. Tá aí para vocês toda a literatura multicolorida de Adriana Gamelas. Muito obrigado, minha bebê. Obrigada a você. Valeu. Beijão para vocês. Uhul. Bem, nós estamos aqui Se Eu Morresse Amanhã, de Fabiana Ferraz, só que ela não tá. Daqui a pouco a gente vai falar com a Lu aqui, Luciana Dignoni, só que primeiro eu vou ver esses 3 romances aqui, Irebu, Urutau e Onde o Vento Faz a Curva, 2 livros aqui com suspense policial, um deles de realismo mágico, por Larissa Brasil. Olá, eu sou Larissa Brasil, sou escritora de 6 livros de suspense. Eu sou do Centro-Oeste e eu escrevo narrativas... Que lugar do Centro-Oeste? Tem que falar. Goiânia, Goiás. Isso, e eu escrevo narrativas que trabalham o Cerrado, as mitologias de Goiás. E aqui eu tenho o suspense policial, que se passa na cidade de Goiás, que é uma cidade fictícia, mas é Goiânia. E onde a policial vai investigar um assassinato, um assassino em série. E o segundo, ele investiga tráfico de pessoas. E o realismo mágico são 7 contos que se passam na cidade de Campo das Flores, na época de São João, com a narrativa do vento interligada entre eles. Lu, fala comigo aqui, Lu, sobre o teu romance, Crimes em Copacabana. Vamos lá. Crimes em Copacabana é o meu lançamento físico deste ano. Ele foi lançado no ano passado em e-book e foi best-seller na Amazon e esse ano está saindo pela editora Letramento. É um livro que é ambientado nos anos 80, no Rio de Janeiro. Traz a Yolanda Braga como protagonista e ela é a única mulher da corporação, da Polícia Civil. E além de combater a violência urbana, ela precisa combater a violência pessoal pelo machismo e que ela sofre dentro da corporação. Tá aqui, gente, Luciana Dignoni. Acena pra mim aqui, meu bem. Acena, Larissa. Obrigado! Uhul! Valeu! Aqui nós temos 2 romances com mistério e romances, aliás, também com temática cristã, né? Para variar aqui o conteúdo. Aliás, a maior parte dos conteúdos aqui são todos com essa coisa de temática cristã, fantasia cristã, até romance fantasia cristã. Quem vai falar sobre cada um deles? Primeiramente, Kézia Garcia, fala sobre o seu livro. Então, meu livro ele é um mistério divertido para garotas. E ele conta a história de uma jovem que ela vai passar um tempo na casa dos avós no interior de Minas, numa cidade que dizem que é muito segura, lá crimes nunca acontecem. Mas ela, como uma grande amante de histórias de mistério, sabe que nas histórias, sempre que tem uma cidade muito pequena e pacata, ela nunca é pacata de verdade. E aí ela percebe que são os policiais que não fazem o trabalho deles direito e decide ela mesma começar a investigar os crimes, ao mesmo tempo que também vai ter que lidar com um senso de humor levemente irritante do vizinho dos avós, que é bastante atraente, porém está na lista de suspeitos dela. Ana Maria dos Santos Duarte, fala sobre, ou Duarte, fala sobre o seu livro. Então, eu tenho 2 livros de romance. O primeiro deles vai falar sobre a protagonista Lucy. Ela trabalha numa sorveteria e vai acontecer uma festa de Dia dos Namorados lá. Um antigo amor da infância dela retorna para a cidade bem nessa data, mas ela já escolheu passar essa data com uma outra pessoa. Então ele vai abordar um pouco desse dilema, sobre esse enfrentamento que a Lucy vai precisar sofrer bem nessa data de Dia dos Namorados. O outro é Um Sonho Real e ele fala sobre a Ana, uma menina muito apaixonada pela sua família, pela vida, mas nunca se apaixonou de verdade, até que um novo vizinho se muda para ao lado da casa dela e eles se tornam melhores amigos.
E aí o livro vai abordar um pouco essa descoberta do primeiro amor, do amadurecimento e essa descoberta ali, né, de novos sentimentos de maneira leve, de maneira duradoura. Então, tá aqui para vocês um sonho real e o outro, Incêndio na Casa Grande, Cecília Vargas, né? Késia Garcia, Ana Maria Duarte, muito obrigado. Valeu! Aqui nós temos A Vingança dos Biguais, O Erro da Cegonha, Mancha. A própria literatura aqui já fala por si só. O Surfista e a Sereia, O Coelho e o Cacau. Todos eles obras de Ana Moreno com ilustrações de Karina Duarte. Ana Moreno. Então, meus livros falam diversos temas, né, de desigualdade social, de meio ambiente, de superação de diferenças, mas de uma forma bem humorada, né? Sempre tentando não ser muito chato nesses temas que são mais delicados, mas sempre falando com suavidade. Para variar, todos aqui pictóricos, alguns livros de colorir, não é isso? Isso. Mas a maioria deles é ilustrado, né? As histórias de uma forma bem dinâmica. Tá aí para vocês o exemplo do Mancha aqui, e o Mancha se transformando no jogador do Manchester United. Essa história daqui é um pouquinho mais polêmica, né? Que conta a história de uma cegonha que errou os dois bebês que são bem especiais. Que é o bebê do inferno foi pro céu e do céu foi pro inferno. Pelo amor do céu. E aí eles vão, né? Conseguem... Não podem fazer nada porque é a lei, eles têm que cuidar dos bebês e acabam se afeiçoando às crianças. E aí a cegonha resolve mandar fazer a troca. E aí eles fazem, mas com o coração partido, e arrumam um lugar que é aqui na Terra, onde as crianças possam brincar e eles reveem os filhos do coração. Não é possível! Tá aí para vocês toda essa literatura fantástica aqui de Ana Moreno. Muito obrigado. Obrigada. Valeu. Balança a mãozinha, meu anjo. Opa, beleza? Como é que vai? Tudo bem? Fala, meu filho. Oi, Silvia, tudo bem? Alô? Opa. Opa, meu filho, tudo bem? Beleza? Como é que vocês estão? Aí, tô fazendo um passeio aqui pela galera que eu entrevistei, que infelizmente não vai dar pra entrevistar, porque é gente pra caramba. Fala, meu filho. Beleza? Tudo bem? Você tá bem? Ótimo, graças a Deus. Opa, tudo bem? Como é que tu tá? Boa noite. Que maravilha. Fala, meu filho, fala. Poxa, quisera eu entrevistar todo mundo. Não vai dar tempo, a Bienal tá gigante nesse ano de 2022. Fala, filhote, beleza? Show, showzaço. Oi, oi. Oi, gente. Oi, tudo bem? Tudo bem? Acena pra mim, close em mim. Opa, filhote. Uhul. Paula Ingrid, meu anjo, manda um beijo pra mim, manda. Beijo. Fala, filhote, beleza? Isso aí. São essas pessoas aqui que fazem a Bienal do Livro ser um verdadeiro sucesso. Essa é a galera que faz a Bienal ser o evento mais mágico que se tem notícia. Aí, galera, é o pessoal que eu não pude entrevistar, infelizmente, com quem eu não pude ter um contato mais próximo, já que o evento tá grande pra caramba. Fala, garoto, tudo bem? Opa, fala, grande artista, beleza? Beleza, mano? Isso aí. Fala, Valu Vasconcelos, grande Carlinhos Brown. Infelizmente, não deu tempo da gente poder conversar. A Bienal tá gigantesca esse ano. Mas aqui, eu faço um apanhado geral. Fala, tudo bem? Da galera que fez a Bienal. Opa! Esse evento sensacional. Esse aqui eu conheço. E se conheço. Anderson Vaz, tu é demais. Fala, meu filho, manda um oi aqui pro nosso canal, beleza? Gente, com isso, a gente fecha por aqui, galera, o nosso trabalho, que foi altamente proficiente. Infelizmente, não deu para colocar todo mundo aqui no pacote, aqui no balaio, mas oportunidades não faltarão aqui ou alhures de nos reencontrarmos. Essa Bienal aqui, só daqui a 2 anos. Mas nos tempos de hoje, oportunidades de conhecer este ou aquele, ou da gente rever aquele outro, não faltarão. Assim sendo, vamos ficando por aqui, prometendo voltar, se assim o nosso Deus quiser e, é claro, permitir, com mais, em uma outra Bienal e em uma outra oportunidade também. E lembre-se sempre, com Deus à frente, você é mais do que vencedor.
Fiquem todos com ele, portanto, e como sempre, a gente se vê one more time. See you later.